Abra a sua Bíblia no livro de João. Já terminou lá a programação das noivas? Está terminando? Já terminou? Para vir logo todo mundo para cá. Isso. E as noivas estão aí, sendo orientadas para o casamento dos sonhos, que vai acontecer na próxima sexta-feira. O casamento dos sonhos vai ser bênção. João 10, verso 9. Quem achou, diga amém. Vamos ler. Eu sou a porta. O Celso está aí, o Sabino? Ministro? Cadê o Sabino? Seja bem-vindo. Geralmente você senta aqui, prazer. Esposa veio? Brasília. Ela é da Federal, né? Deus te abençoe, seja bem-vindo, Celso. Em nome de Jesus. João 10, verso 9 diz assim: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Digam todos amém. Põe a mão no seu coração, vamos orar. Pai, fala conosco nesta noite. Traz direção, instrução e luz para todos nós. Que a Tua palavra, Senhor, seja ouvida, entendida, percebida e aprendida. Não deixa que os nossos pensamentos vagueiem, que os nossos sentimentos e atenção saiam daqui. Fala conosco, Senhor, fala com cada um de nós, alimenta-nos, fortalece-nos, edifica-nos, ó Deus, e acima de tudo salva nessa noite, salva vidas nessa noite. Fala conosco poderosamente, em nome de Jesus. Digam todos amém. Vamos aplaudir o Senhor. Quem aqui já é batizado nas águas, levante a mão, diga amém. Doeu, irmãos? Foi bênção? Quem ainda não é batizado nas águas, levante bem alto a sua mão. Na galeria aqui embaixo, sejam bem-vindos. Que Deus abençoe. Domingo é o próximo batismo. E eu espero que você tome a decisão mais importante da sua vida. Eu quero falar sobre o tema: a porta continua aberta. No tempo de Jesus, as cidades eram cercadas por muros de proteção. E as portas da cidade, as portas eram o único acesso para quem desejava entrar nelas. Essas portas sempre representaram, na Palestina, no mundo daquela época, portas de proteção, segurança e separação entre o que está dentro e o que está fora, protegendo de todo o mal. Mas lá nas regiões da Palestina, especialmente na região rural, os pastores de ovelhas costumavam construir apriscos de pedras para guardar as suas ovelhas, especialmente à noite, quando elas eram recolhidas. Só que esses apriscos eram cercados por pedras, mas não tinha porta. E o pastor da ovelha passava a noite ali, sendo a porta do aprisco, para proteger as ovelhas do ataque do lobo, para impedir que alguma ovelha se desvie e se lance fora do aprisco. É com essa visão da Palestina que Jesus se apresenta no texto que lemos e diz: olha, eu sou a porta, eu sou aquele que vou me colocar ali como a porta para proteger as minhas ovelhas, para guardar minhas ovelhas, para contar as minhas ovelhas.
Eu sou essa porta. Se alguém entrar por mim, se alguém entrar por essa porta, será salvo. Digam todos amém. E eu quero discorrer sobre esse tema. A porta continua aberta. E descrever algumas coisas importantes sobre essa porta que é chamada Jesus. Que quando a gente começa a se interessar por Deus, você pode esperar, várias portas te serão apresentadas para que você erre de porta, para que você embarque numa religião, numa crença, numa devoção que não vai te conduzir à vida eterna. Por quê? Número 1, diga comigo assim: a porta, mas diga mais forte, a porta é única. Em Atos capítulo 4, verso 12, diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual sejamos salvos. Digam todos amém. Só há uma porta para a vida eterna, só há uma porta para a salvação, só há uma entrada para o acesso a Deus, e essa porta se chama Jesus de Nazaré. Somente Ele salva, somente Ele transforma, somente Ele redime, somente Ele perdoa os pecados. Ele é a porta e é a única porta da salvação da nossa alma. O mundo, como eu disse, vai apresentar múltiplas portas para a eternidade. Você já deve ter ouvido que existem várias propostas para você ir para o céu. Tem a proposta da caridade. Há quem diga que se você for bondoso, 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 caridoso, 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 você vai para o céu. E não é isso que a Bíblia diz. Apesar de ser bondoso e caridoso seja algo que agrade a Deus, mas isso não garante a salvação. A Bíblia diz que ninguém será salvo por caridade e nem por boas obras, porque mesmo aquele que faz caridade, de vez em quando peca e erra. E isso faz de você e de mim um pecador. A gente acerta e a gente erra. Por isso não se iluda, a caridade não vai te salvar. Você sendo boa gente não te salvará, não te garante a vida no céu. E essa é a primeira verdade que você precisa entender, que a Bíblia diz. Não existe um outro nome debaixo do céu que faça alguém ser salvo, a não ser o nome de Jesus. Que só Ele morreu, só Ele se entregou, só Ele se sacrificou, só Ele derramou o seu sangue. Então essa porta que é Jesus é única. Vocês já devem ter ouvido falar que todos os caminhos levam a Deus, e a Bíblia diz que isso é falso. Só há um caminho que leva a Deus, só há uma porta que vai te levar a Deus, e essa porta se chama Jesus Cristo. Segundo lugar, repita por gentileza: a porta é aberta a todos. Diz Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa porta, ela não é seletiva, é um convite para todos os pecadores. Não me importa o seu passado, não me importa a sua classe social, não me importa a sua condição moral,
Se você quer ser salvo, essa porta é para você também. É para todos nós. Para rico, para pobre, para brancos, negros, para patrão, empregados. É para todos. E tem uma passagem bíblica que mostra que a salvação não é mérito de ninguém e a salvação é para todos. É quando Jesus está na cruz, agonizando naquela cruz, morrendo naquela cruz. E o ladrão da direita olha para ele e diz assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Com isso o ladrão estava reconhecendo que ali não estava um rabino qualquer, ali estava o Rei dos Reis. E Jesus olha para ele e diz assim: em verdade eu te digo que hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Fiquei sabendo de uma fofoca na Palestina naqueles tempos, que quando as pessoas viram Jesus falando isso para o ladrão, protestaram dizendo: não acredito, isso não é justo, esse ladrão levou meu celular, esse ladrão bateu minha carteira, esse ladrão me assaltou minha casa. Isso prova que ninguém chega no céu batendo no peito dizendo: eu fui uma boa pessoa, por isso o céu me recebe. Você é um pecador como eu, e nós só iremos para o céu porque Jesus teve misericórdia da nossa alma, perdoou os nossos pecados, anulou o nosso passado e nos deu uma nova vida em Cristo Jesus. Diga glória a Deus e aplauda o Senhor. Talvez você está sendo excluído na sua turma, no seu colégio, na sua família. Os homens te excluem, mas Jesus te abraça nessa noite. A porta está aberta para todos. Terceiro lugar, repitam por gentileza: a porta conduz à segurança. Diz o verso 28, capítulo 10, ele diz assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Digam glória a Deus. Quem entra por essa porta vai encontrar proteção contra o inimigo. Assim como o pastor se colocava na porta do aprisco, Jesus é a barreira que protege as suas ovelhas. Você não quer isso não? Um Cristo poderoso, todo-poderoso, que te guarda, que te protege, que cuida de você. Um Cristo que tem palavra, um Cristo que tem amor e cuidado pelas suas ovelhas. Se você entrar por essa porta hoje, essa porta vai te conduzir à segurança, especialmente a segurança da vida eterna. É saber que somos dele, é ter a certeza que pertencemos a ele, é ter a convicção que fazemos parte das suas ovelhas. Mas para isso é necessário entrar por essa porta, é necessário entregar a sua vida a ele verdadeiramente. Essa segurança é um fato. Teve uma vez que eu estava evangelizando uma senhora, e ela era seguidora de um Exu, e eu falava do amor de Deus para ela, tentando ajudá-la a abrir os seus olhos pela palavra de Deus, para que ela se libertasse da força daquele mal. E ela foi se aborrecendo comigo, se aborrecendo comigo, se aborrecendo comigo.
Eu era um jovem da mocidade da igreja, eu tinha 20 anos, meio maluco. E ela disse assim: olha, ou tu paras de falar, ou eu vou colocar o teu nome na boca do sapo. Eu digo: do sapo? Aí eu, atrevido que era, escrevi meu nome num papel e disse: olha, coloca e amarra bem, senão vou pular da boca desse teu sapo. Teve uma outra vez que eu cuidei de um rapaz que era filho de santo, era também seguidor de alguns guias e orixás, e um dia ele estava na igreja, e na hora do culto ele se incorporou, e saiu correndo. Esperei terminar o culto, fui na casa dele, não estava. Aliás, fui na casa de uma missionária para pedir que ela me acompanhasse para ir na casa dele, e ali nós oramos, e nós não conseguimos achar de jeito nenhum, até que no final da noite fomos à casa dele. Ele estava sentado em cima do muro da casa, com as mãos para trás. Aí eu cheguei lá e disse: Valdeci, o que aconteceu? Ele estava com o olho virado, incorporado, e disse: vocês não mandaram ele me amarrar? Porque nós oramos: Senhor, amarra esse bicho, amarra esse capeta. Aí nós entramos, colocamos ele para dentro de casa. Chegou lá, ele deu um murro no espelho, a mão dele começou a sangrar, começou a chupar o sangue, olhou para mim, o cara era um ginásio. Eu olhei para mim e disse: agora eu estou morto. E ele veio: eu vou te matar. Meu irmão, na briga, ou você briga ou corre. Deus me deu a graça. Eu levantei a minha mão e disse: em nome de Jesus. Quando eu fiz isso, ele foi jogado para trás. E aquele homem foi liberto. Essa é a vantagem de você não errar de porta. A porta que se chama Jesus te dará sempre a segurança e a proteção contra a força do mal. Digam todos amém e aplaudam o Senhor. Em quarto lugar, essa porta conduz, diga, a vida abundante. Você não quer isso não? Diga: a vida abundante. João 10:10 diz assim: o ladrão vem só, o ladrão é o bicho. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Diga amém. Aplauda esse Deus maravilhoso. Essa vida abundante, ela não se limita com essas bênçãos que nós temos aqui na terra. Essa vida abundante que Ele pode te dar, se você entrar por essa porta, se chama paz. Não tem coisa mais importante para o ser humano do que ter paz. E a paz que Jesus dá, ela excede todo entendimento, isto é, está para além das circunstâncias. Você pode estar vivendo um tempo muito difícil, mas lá dentro do seu coração você sabe que você não vai naufragar. Uma vez, um navio de cruzeiro, de turista, estava navegando em mares, e ali o mar começou a ficar muito agitado, o navio começou a balançar, apesar de ser um grande navio, e as ondas começaram a se avolumar, a crescerem, e algumas senhoras desesperadas começaram a orar, começaram a pedir que Deus guardasse, ficaram nervosas, começaram a passar mal, até que viram um garotinho, olhando para o mar, rindo, tranquilo, e elas ficaram incomodadas, todo mundo assustado, e o moleque tranquilíssimo, e se incomodaram tanto que foram falar com ele: "Ei, garoto, você não está com medo não?" Ele disse: "Não,
Você não está vendo essas ondas, não está com medo não? Não estou. Mas por quê? Porque o piloto é papai. É meu pai, eu conheço ele, fica tranquila, meu pai é fera. Ninguém vai se afogar. Meu pai é o melhor piloto que eu conheço. Ele vai nos levar em segurança. A sua vida pode estar balançando muito hoje. Mas se você entrar por essa porta, Deus deixará de ser o Deus do céu. Meu Deus do céu, não, vai ser muito mais do que isso. Ele vai ser o seu pai. Ele vai cuidar da sua vida. Em nome de Jesus, digam glória a Deus e aplaudam o Senhor bem forte. Essa paz, essa vida abundante que Ele dá, essa certeza de fé que nós adquirimos quando realmente, verdadeiramente entregamos a nossa vida a Jesus. É uma vida só sentindo para ver, para saber. Uma vez uma senhora entrou na sala do presidente da companhia que ela trabalhava. E ela entrou e disse: com licença, meu patrão, posso limpar seu gabinete? E ele disse: pode. E ele na mesa lá. E ela começou a limpar e cantar, louvar a Deus bem baixinho para não atrapalhar ninguém, e sorrindo, louvando ao Senhor, limpando tudo. De repente, aquele homem, presidente da empresa, bateu na mesa e disse: isso é hipocrisia de religioso. Ela se assustou e perguntou: mas o que foi, meu patrão? Eu sei quanto você ganha, eu sei como é a sua vida apertada, porque eu pago o seu salário, e você está aí se comportando como se você fosse riquíssima, não tivesse problema. Isso é hipocrisia de vocês da igreja. Ela olhou para ele e disse: não, meu patrão, é que o pouco, essa mixaria que você me paga, com Jesus para mim é muito. E essa fortuna que o Senhor tem sem Jesus não é nada. O Senhor não conhece que é uma vida abundante, você não conhece que é uma vida de paz, você não sabe o que é ter Jesus no coração. Quando Jesus entra no coração, a vida muda, a vida é transformada, a vida é abençoada, a vida é salva. Você não sabe o que é isso. A sua segurança está na sua posição. A minha segurança é quem manda em mim, é quem é o meu Deus, o meu Senhor. Por isso eu sou feliz. Até um chibé com jabá desce legal quando se tem paz. Então, meus irmãos, essa vida abundante só Jesus pode dar. Para terminar, em quinto e último lugar, repitam por gentileza: a porta um dia se fechará. Mateus 25:10 diz: e tendo elas ido comprar, e saindo elas para comprar, chegou o noivo, e eis as que estavam apercebidas entraram com ele para o casamento, e fechou-se a porta. Aqui é uma parábola que fala da volta de Jesus. E isso vai acontecer um dia. O próprio Noé, quando começou a anunciar o dilúvio, naquela época nunca tinha descido água com intensidade prometida pela palavra de Noé. E ele pregava: arrependei-vos, arrependei-vos, vai chegar o dilúvio, entrem na arca. E diz a Bíblia que Noé entrou com a sua família na arca, com os animais, fechou a porta, a água começou a descer, a profecia começou a se cumprir. Aquela população começou a reconhecer que Noé tinha razão e correram para a arca, e a porta da arca já tinha se fechado. Hoje,
A porta da salvação está aberta. Mas um dia, essa porta vai se fechar. Não se iluda. Um dia, a possibilidade de entrar por ela não existirá. É fácil perceber que nós estamos entrando no apocalipse. Nunca tivemos um mundo tão estranho, tão esquisito, com valores invertidos, com comportamentos os mais horrorosos que já tivemos no coração do ser humano. A profecia bíblica de que a iniquidade iria se multiplicar está acontecendo. Coisas absurdas e esquisitas estão acontecendo no planeta. A porta está se fechando. A pergunta que se faz necessária hoje à noite: como é que eu faço, pastor, para entrar por essa porta que é Jesus? Em primeiro lugar, reconheça que precisa entrar. Tem gente que não vai entrar por essa porta e não será salvo, porque não reconhece que é um pecador, não reconhece que precisa de Jesus, por isso não tem agenda para ele, não se envolve com ele, não fala com ele, não lê a Bíblia dele, não prega sobre ele, porque acha que não precisa. Sabe aquele papo furado, eu tenho Deus aqui dentro? Quando se tem Deus aqui dentro, se coloca para fora, porque a boca fala do que o coração está cheio. Você só irá ser salvo se reconhecer que precisa de salvação. Mas se você é daqueles que faz uma continha, olha, hoje se eu morresse eu ia ser salvo, porque eu fui bacana com a minha mulher. Mas sábado passado eu tratei ela mal, se eu morresse eu seria perdido. Alguns aqui amanheceram salvo, estava tudo bonitinho, aprontaram de tarde, aí vão morrer perdido. Isso não é bíblico. Isso não está na Bíblia. A salvação não é mérito seu. A salvação é presente, que é Jesus. Você precisa reconhecer que precisa dele, aceitá-lo, publicá-lo, anunciá-lo, expor a sua fé, declarar para todo mundo saber que você é dele, você aceitou o presente da salvação. Segundo lugar, se arrepender dos pecados que temos. É saber que você, eu, todos nós aqui já pisamos na bola. Nós pecamos contra Deus. E é necessário que a gente se arrependa dos nossos pecados, especialmente os pecados do nosso passado. Eu sei que há pessoas entre nós que quando olham para o seu passado, o coração aperta e se envergonha dele. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Se você entrar por essa porta e aceitar Jesus, a Bíblia diz que Ele lança o nosso passado num mar do esquecimento. Nunca mais Ele vai lembrar do que você fez. Nunca mais Ele vai lembrar da pisada de bola que você tomou. Nunca mais você vai precisar pedir perdão pelo seu passado. Porque quando você entra por essa porta, aceita Jesus, o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Digam todos amém. Como é que eu entro por essa porta? Eu encerro aqui, confessando: Jesus
publicamente. Diz Romanos capítulo 10, verso 9. Se, é condicional, isto é, se você topar, se você quiser, se você atender, o quê? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Diga amém, diga glória a Deus, aplauda o Senhor. Há pessoas entre nós que já entraram por essa porta, há outros que estão perto da porta. A cada culto você percebe que você está diferente. A cada culto você percebe que existem alguns entendimentos sobre Deus que você não tinha, não sabia. Você está perto da porta, mas ainda não entrou, porque ainda não confessou Jesus publicamente. Pastor, é necessário se expor? É. Que Jesus disse: aquele que comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Uma vez um rapaz chegou com a sua namorada passeando na praça, né? Aí veio os colegas dele, sabendo que o cara era meio perigoso. Aí, quando chegou, eles perguntaram: quem é essa moça? Era a namorada do rapaz. E os colegas perguntaram: quem é essa moça? E ele responde: como, quem é ela? Isto é, ele não confessou publicamente que ela era a mulher da vida dele. Então aquela devoção e aquele andar de mãos dadas era fake news, era falso. Olha aqui para mim, por favor. Eu te pergunto, você já entrou por essa porta? Você já aceitou Jesus como Salvador? Se você ainda não entrou por essa porta, seus amigos não sabem que você que você está aqui. E hoje você deseja, depois de ouvir o que você ouviu, entregar sua vida a Jesus. Aproveite essa noite, que a porta ainda está aberta. Em silêncio, se ninguém caminhar, fique em pé, em nome de Jesus. Fique no seu lugar, por favor.